Vivendo em Casa, estamos numa série que trata do passado, presente e do futuro. Hoje, sob o tema Um Passado Muito Presente. Com certeza, não tem futuro para quem vive no passado. Conforme o artista escocês Philip Ruskin, aquele que desperdiça o hoje, lamentando o ontem, desperdiçará o amanhã, lamentando o hoje. Não temos como mudar o passado, mas não precisamos condenar nosso futuro por causa dele. Muitas pessoas vivem só do que já passou, outras se lamentam pelo que perderam. As pessoas falam sobre feridas, abusos e os momentos difíceis do passado. Então, mesmo que tanta gente erre em supervalorizar o passado, não dá para só desprezar o passado. Mas reconhecendo o quanto as pessoas se prendem ao passado, esquecendo de viver o presente e perdendo a esperança de um futuro, será que não podemos aprender com o passado, viver o presente e ter esperança no futuro? Numa pesquisa, o antropólogo Luiz Marins concluiu que 70% das pessoas vivem de passado, do que deveriam ou não ter feito, do que fizeram com elas, de mágoas, ressentimentos, etc. 25% vive de futuro, preocupação, medos, expectativas, etc. E somente, creiam, 5% da população mundial consegue viver o presente com plenitude. Essa é a estatística. Claro que generalizando eu creio, mas se os outros vivem tão sufocados no passado ou no futuro, tão oprimidos por um ou por outro, que chegam ao ponto de comprometer a qualidade do presente, então eu posso resumir desse jeito: o excesso de passado é remorso, o excesso de presente é estresse, o excesso de futuro é ansiedade. Uma história bíblica diz que a cidade de Sodoma era bem atraente, por isso Ló se mudou para aquele lugar, por parecer próspero e seguro, coisas que também nós valorizamos bastante. Sem dúvida, a campina bem irrigada lá do Rio Jordão tinha terras férteis que era de encher os olhos. Ninguém, em sã consciência, poderia discordar da opção de Ló. Mas o que o sobrinho de Abraão não imaginava era que essa região fosse infestada de homens perversos e maus. Gente que pecava abertamente contra o eterno Deus, diz a Bíblia. E a escolha errada de Ló trouxe consequências irreparáveis para ele. As aparências enganam mesmo. Apesar do mal que reinava ali e das muitas evidências disso, a família de Ló foi preservada por milagre de Deus. A mulher de Ló certamente amava Sodoma e se identificava com as pessoas da cidade, que, segundo a Bíblia, era orgulhosa, glutona, preguiçosa, elas ignoravam os pobres e oprimidos, empinavam o nariz e praticavam obscenidades. E você sabe o que aconteceu? Eu acabei com elas, diz Deus. Ló e sua família eram ricos. Tudo o que tinham e seus referenciais estavam em Sodoma. Deus avisou Ló, a sua família, no caso a mulher e as filhas, de que iria destruir Sodoma. Mas chamou essa família para novos tempos. Era preciso uma entrega ao Senhor. O futuro com Deus é muito melhor do que o passado que nós até já dominamos. Então, Deus mandou seus agentes para tomarem essa família pela mão e a guiar para fora da cidade. Não havia mais tempo para levar nada embora. Se quisessem salvar a vida, deveriam ser imediatamente retirados. Imagine
que a sua casa está pegando fogo e você só tem tempo de salvar a si mesmo, o que você faria? Sairia de casa logo, sem levar nada? Ou ficaria perdendo tempo, pegando coisas, enquanto o fogo vai se espalhando até te matar? Esses anjos, agentes de Deus, apressaram Ló, porque parece que a família dele já fazia um certo corpo mole, de modo que precisavam pegar essa gente pela mão e tirar essas pessoas para fora da cidade, por completa misericórdia de Deus. Puxados assim de forma milagrosa para fora, foram avisados para simplesmente seguirem avante até as montanhas. Mas não podiam olhar para trás e nem parar no meio do caminho, por amor à vida. Mas não basta apenas a gente sair geograficamente de um lugar que nos faz mal, ou ser tirado do meio do mal. É preciso também que o nosso coração saia junto. Ao ordenar que não olhassem para trás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo e que o coração deles deveria estar desapegado ao passado. Mas a mulher de Ló foi rebelde com Deus e olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. É assim que relata o livro de Gênesis. Até hoje, aquele lugar onde é o Mar Morto tem excesso de sal e as pilastras existentes naquele lugar são associadas à história da mulher de Ló. A palavra hebraica traduzida para essa palavra olhar é nabá. Também significa contemplar, mostrar consideração a algo, prestar atenção. Não é de alguém que olhou por curiosidade para ver o tamanho do estrago produzido por esse juízo de Deus. É de alguém que tinha seu coração preso ao que deixou, tendo dificuldade de se desapegar. E aquilo que um dia nos prendeu ainda é um perigo. Por isso, Paulo nos adverte dizendo: Jesus Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque já tinha saudades do que deixou e pelo que ela lutou talvez a vida toda. Por isso Jesus adverte: lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Se não abandonarmos esses vínculos, que são assim tão prejudiciais, vínculos do passado, a gente pode ver e pode se ver preso a esses vínculos de novo. Assim como essa mulher, nós podemos também perder essa nova oportunidade que Deus nos dá para viver de verdade, se a gente acabar olhando para trás. Quando nós reconhecemos a nossa rebeldia e a nossa desobediência a Deus, daí nós estamos quebrando esses vínculos que são prejudiciais do nosso passado. Para que o nosso coração, então, está voltado? Para onde? Para o quê? Mesmo que o passado tenha sido bom, muita gente teima de que ele é sempre o melhor lugar. Costumam dizer assim: naquele tempo é que era bom. Você já ouviu essa frase, né? Quem sabe até já disse. Por isso, não avançam, não prosperam, não crescem. Acima de tudo, convém ouvir aquilo e seguir aquele que é Deus, que nos diz: justamente Ele deseja essa obediência de coração. O futuro seguro não está em Sodoma. O futuro seguro está em caminhar com Deus. Antes de conhecer Jesus,
O apóstolo Paulo era um homem mau, que mandava prender e matar cristãos da sua época. Imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou do povo que agora era a sua família. E como ele conseguiu superar essa culpa? Ele deve ter tentado corrigir seus erros do passado, mas não conseguia. Foi por isso que ele admitiu: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e ele continua escrevendo, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Eu estou correndo e não vou voltar atrás. É assim que Paulo escreve. Ele percebeu que só tinha uma coisa a ser feita com o passado: entregar esse passado para Deus. E só tinha uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus. Então, pare de olhar para onde você já esteve, o que você já fez, e comece a olhar para onde você pode estar, com Deus. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Tanta informação. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe pra trás. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema, insistir em se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Como sempre estou mais do seu lado que você. Em frente, em linha reta, e não procure o que perder. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe pra trás. Sempre estou mais do seu lado que você. Siga em frente, em linha reta, e não procure o que perder. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e
São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe para trás. Além de lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, acessarem o vídeo das crianças e oferecer um programa aos adolescentes nas sextas-feiras às 17 horas, quero convidar vocês para a nossa reunião Zoom de oração, aos domingos, começando às 19h30. Conexão, enlace ou vínculo entre pessoas. Sempre quando eu penso em pequeno grupo, eu penso nesse cuidado, nesse amor um com o outro. A gente se diverte e ri, conversa e podemos contar as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Poder encontrar amigos e encontrar um grupo para ter um momento de compartilhar na semana tem sido muito bom. É um tempo muito especial, né? É um tempo onde a gente está junto com as pessoas, onde a gente conversa. São pessoas muito especiais. União, relação, afinidade, identidade. E esse grupo me ajuda a aprender coisas novas. Através de uma visão cristã. Um lugar acolhedor, onde nós podemos refletir sobre a palavra de Deus. É um ambiente de confiança. Um grupo para a gente poder estudar coisas da vida. Ele serve como uma troca muito boa de experiências, de bênçãos. E também sobre as questões do nosso dia a dia. Pedidos de oração. Sabendo que o que foi falado ali realmente vai ser levado a sério. Você é nosso convidado. Desde o primeiro encontro, nós nos sentimos em casa, em família. Sempre tem aquele lanche gostoso. O momento que a gente passa com as pessoas. Onde as crianças também têm o seu espaço, né? Onde pode estar junto com a família. Se não fosse um pequeno grupo, eu e a minha família estaríamos muito mais à deriva. Venha com a gente, venha entender um pouco mais. Viva essa conexão. Bom, já que você ficou com a gente até aqui, que legal! Quero te convidar para o próximo encontro, porque a gente vai falar de um futuro para o presente. Até lá!